Glória a Deus. Amém. A graça e a paz para todos os queridos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, Deus pôs algo no meu coração para transmitir hoje para nós da palavra do Senhor. E a mensagem ela tem como tema: por que que Deus não é imediatista? Porque Deus, Ele não é imediatista. O que é imediatista, pastor? Imediatista é algo sem tempo. A pessoa não leva tempo para refletir, para pensar nos seus atos, na sua forma de ser, de pensar. Ou seja, Deus não é um Deus que age por impulso. Ele não é um Deus que age por impulso. Deus não é um Deus que age por impulso. Tem um salmo, se você quiser abrir, Salmo 68, versículo 4. Salmo 68, versículo 4 diz o seguinte: cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele sobre os céus, pois o seu nome é Jeová, exaltai diante dele. Algumas versões têm assim, cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele sobre os céus, pois o seu nome é Já, exaltai diante dele. E aí alguns irmãos pegam essa palavra aqui desse salmo, que tem Já, e diz: o nosso Deus é um Deus do Já. Verdadeiramente Deus é um Deus do já e Deus é um Deus do depois. Então não é correto você pegar esse versículo e dizer que Deus é um Deus do já, porque na verdade essa palavra já são duas letras do alfabeto hebraico, que é Yod e Rei, que é uma abreviação do nome de Deus. Então na verdade ele não está falando que Deus é um Deus já, no sentido de que ele vai fazer agora, mas ele é um Deus que é o Deus que tem um nome chamado Yah. Alguns falam, tem até umas músicas, né? Yah, porque na verdade é Y, e a gente coloca, faz a transliteração para o Y e o H, Yah, né? Então Jeová ou Já. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, irmão, dentro da nossa mensagem de hoje, Deus, Ele não é um Deus imediatista, ou seja, Ele não faz as coisas de bate pronto. Às vezes a gente busca Deus e a gente ora agora e quer que Deus responda agora. Deus não é um Deus que responde sempre na mesma hora, às vezes Ele responde depois, e a gente precisa entender isso para a gente não ficar um tanto quanto frustrado. Tem um texto do João capítulo 14, do versículo 1 ao 3, que diz o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E aí a pergunta é o seguinte: por que Ele não levou logo? Porque Ele disse que ia para o céu ainda, para depois ir buscar os dele. Não sei se já aconteceu com você, às vezes você está assim, dizendo: Deus, por que o Senhor não leva logo, não faz logo? Né? Por que o Senhor não faz logo? Eu já pedi, o Senhor não fez. E aí eu vou dizer algumas coisas, porque Deus não é um Deus imediatista, irmão. Imediatista é o que você pede, quer que Ele faça na mesma hora. Ele não age assim. E eu vou dizer por quê, pelo menos algumas razões. Primeira razão, porque o Senhor não é um Deus imediatista, é porque quando Deus vai fazer alguma coisa, Ele tem uma visão do todo. Então Deus não olha só o momento, Deus olha o momento, mas Ele olha o passado, Ele olha o futuro, Ele olha a eternidade, Ele olha as pessoas que estão envolvidas na situação. Então Deus não vê uma coisa só. Por isso que Ele não age simplesmente por um impulso. Ele olha tudo, certo? Ele olha todos os detalhes. Se a gente for pensar em João 14, por que Jesus não
levou logo? Então por que Jesus não foi convertendo e levando? Sabe por quê, irmãos? Na época de Jesus, ali os judeus, mas tinha os romanos, tinha os gregos, tinha os egípcios, tinha gente que morava já na Índia, na China, tinha gente aqui no Brasil, os indígenas. E como é que essas pessoas iriam ouvir o Evangelho se Jesus pegasse e levasse os discípulos dele, ou os judeus, e deixasse todo mundo aí? Né? Então às vezes a gente quer que Deus faça algo para a gente, mas a gente esquece que Ele não quer fazer só para a gente, Ele quer fazer para todos. Então a primeira razão porque Deus não é um Deus imediatista é porque Deus, quando Ele olha o todo. Amém? Aí Ele diz em João 10,16: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Ele disse: ainda tem gente para alcançar, tem outras ovelhas que não são daqui. Então se eu levar vocês, como é que eu vou alcançar os outros? Porque eu vou alcançar através de vocês. Um texto bem conhecido, Mateus 28, do versículo 18 ao 20, diz: é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, portanto ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Atos 1,8, que é muito conhecido assim: recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então por que Deus não é um Deus imediatista, irmão? É porque Deus, quando Ele olha, Ele tem a visão do todo. E a gente não tem a visão do todo. O homem não tem a visão do todo. O homem vê alguma parte. Paulo até diz que em parte eu conheço e em parte eu profetizo. Eu conheço em parte e em parte eu falo. Deus, Ele é um Deus que eu gosto de dizer que Deus é um Deus interessado. Ele é um Deus interessado. E tudo que Ele faz, Ele tem interesse embutido, né? Eu digo que Deus não é um Deus interesseiro. Geralmente uma pessoa interesseira está buscando as coisas só para ela. Deus é um Deus interessado, ou seja, Ele realmente tem interesse. Você pode dizer: Deus não tem interesse algum. Deus tem interesse sim. Tudo que Deus faz, Deus tem interesse, ou seja, Ele tem motivos, Ele tem propósitos, se a gente quiser usar outros termos. Então Deus é um Deus interessado, e o maior interesse de Deus é salvar o homem do pecado, é salvar o homem de Satanás, é salvar o homem das trevas, é salvar o homem da condenação eterna. Então Deus é um Deus interessado, irmão. Então Ele olha assim. Mas existe um Deus que é interesseiro, que é Satanás. Satanás, ele é um Deus com D minúsculo, que só pensa nele. Ele é abusador, ele é usurpador, ele rouba, porque ele só pensa nele. Realmente Satanás, ele é interesseiro, ele pensa só nele. Deus não, ele é interessado, ele pensa em todos, ele pensa em você, ele pensa em mim, ele pensa nas nações, ele pensa em todos os povos da terra. Amém. Então essa é a primeira razão, porque nosso Deus não é um Deus imediatista, certo? Não é um Deus que responde às vezes de pronto. Você ora e vem. Claro que Ele pode fazer isso, mas quando Ele fizer isso, Ele na verdade já olhou tudo e Ele então agiu. Amém? A segunda razão, porque nosso Deus não é um Deus imediatista. Isso aqui eu queria que você prestasse bem atenção, porque Deus sabe que existe algo como se fosse, eu vou usar aqui, depois eu explico, como se fosse um comércio cósmico. Eita, pastor, o que é isso? Deus, Ele sabe que existe um comércio cósmico. E o que eu quero dizer com isso? Que existe um formato, que existe que a gente chama de modus operandi, ou seja, existe um jeito das coisas espirituais acontecerem. Deus sabe disso. As coisas não acontecem por acaso, irmão. As coisas acontecem dentro de algumas situações, e Deus, Ele sabe disso. Por isso que Ele não é imediatista, porque Ele sabe que no mundo espiritual existe, digamos, regras. No mundo espiritual existe princípios, e Deus sabe que existe uma forma de operar. Se você abrir
abrir Ezequiel 28, não vamos ler, eu vou ler só o que eu quero destacar. Ezequiel 28, do 14 ao 19, é uma profecia que Ezequiel fala para um rei chamado Tito. Só que quando você vai ler essa profecia, se você quiser anotar ele em casa, Ezequiel 28, 14 a 19, você percebe que o profeta não está falando para um homem, está falando para um ser, está falando para Lúcifer, está falando para Satanás. E ele começa a falar algumas coisas. E no versículo 16, repare o que é que o profeta fala para aquele homem que era um rei, mas na verdade estava falando para o demônio que estava por trás daquele rei. Ele diz assim: na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. Versículo 16. Versículo 18 ele repete: pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio. Aí a gente entende isso aqui, que o profeta estava falando, na verdade, ao demônio que estava por trás daquele rei, o rei Tito. E ele fala que aquele ser tinha feito um comércio. E que comércio seria esse, pastor? Uma boa parte da igreja evangélica acredita, que está em Apocalipse 12:4, que diz que quando Satanás ele foi expulso do céu, ele levou a terça parte dos anjos. E isso aconteceu porque ele fez um comércio, ele mostrou coisas para os anjos, e uma boa parte dos anjos, um terço dos anjos, caíram com ele, porque foi enrolado pela conversa dele, pelo comércio. Está em Apocalipse 12:4, que diz: a terça parte das estrelas foi levada por ele, por Satanás. Agora a gente pergunta: por que Deus já não sabia que aquele anjo chamado Lúcifer iria se rebelar? Sabia. Por que Deus não chegou e acabou logo com aquele anjo que virou Satanás? Por que Deus? Se Deus fosse de imediato, de pronto, ele chegava e destruía aquele anjo e acabava com tudo. Deus não, Deus deixou. Deus deixou que rolasse, o comércio de Satanás. Sabe por quê, irmão? Porque o problema de Deus com o diabo não é de poder. O problema de Deus, o diabo não é adversário de Deus, que o Satanás ele não aguenta nada com Deus. O problema de Deus com o diabo, do diabo com Deus, é um problema que a gente chama de problema moral. É um problema de se Deus é bom ou não é, se Deus é justo ou não é, se Deus realmente deu liberdade ou não deu. E aí Deus fez o seguinte: Deus não agiu de pronto e destruiu Satanás, porque ele sabia que era necessário que aquele ser que tinha se rebelado tivesse um tempo para que ele fizesse a cabeça dos outros. E Deus é como Deus não queria que as pessoas ali, ou os anjos, estivessem servindo a ele simplesmente porque estava debaixo de uma autoridade, mas queria que os anjos sofressem um comércio. Então eles foram atacados por Satanás e eles caíram nas lábias de Satanás. Ou seja, eles acharam que era melhor confiar em Satanás do que confiar no Todo-Poderoso. E Deus, quando viu que a rebelião, quando Deus viu que quem era dele era quem não era mesmo, ele pegou então e ele expulsa aqueles seres. Então por que Deus não é imediatista? Porque Deus sabe que no mundo, nas coisas, no cosmos, existe um negócio, um jeito de fazer as coisas. Quando Deus cria Adão e Eva, Deus chega para Adão e Eva, você novamente vê algo acontecer ali. Deus vê que Deus cria Adão e Eva e diz bem assim: tudo é seu menos um. Satanás vem e diz bem assim: se você fizer um que Deus proibiu, você vai ter tudo. Se você desobedecer a Deus, uma coisinha só, você desobedece a Deus, e aí você vai ter tudo que Deus disse que você não tem. Mais uma vez, Deus permitiu que Satanás adentrasse o Éden, e lá no Éden colocasse o homem e a mulher em xeque, para ver se o homem e a mulher iriam ou não servir a ele, mas servir a ele, digamos assim, de coração. Mas os homens então foram enganados por Satanás. Perceba que Deus deixa as coisas acontecerem e depois Deus age em cima do que acontece. Não é que Deus fica esperando que o homem faz para depois fazer o que ele quer fazer, mas ele sabe que no mundo espiritual, que eu chamei aqui de comércio cósmico, existe um jeito das coisas funcionarem. Se você for para o livro de Jó, no capítulo 1 de Jó, do 6 a 12, a Bíblia diz que um dia em que os anjos foram se apresentar a Deus, aí chega Satanás junto com os anjos,
E Deus olha para Satanás e diz bem assim, está no livro de Jó, capítulo 1, 6 a 12. Deus olha para Satanás e diz bem assim, de onde você vem? Aí ele diz, eu venho de rodear a terra e passear por ela. E Deus então apresenta quem? Apresenta Jó. Tu vistes meu servo Jó? Observaste meu servo Jó? Você viu que homem é esse? Homem temente, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Qual foi a ideia de Satanás? Tá bom, mas o Senhor faz tudo para ele, o Senhor dá tudo para ele. Eu quero que vocês percebam, irmão, que as coisas no mundo espiritual têm um jeito de funcionar. A gente às vezes não entende, mas há um esquema, há um comércio. Quem apresentou Jó a Satanás foi Deus. Só que Deus já sabia que Satanás estava de olho em Jó. Ele disse, você observou meu servo Jó? Eu disse, observei. E Deus disse, você viu que ele é um homem íntegro? E Satanás então, ele joga, ele diz assim, mas se o Senhor faz tudo por ele? Deus disse, tá bom, eu vou deixar você mexer com tudo dele, menos a vida dele. E a gente sabe a história, o diabo vai lá, destrói a família de Jó, destrói a saúde de Jó, e Jó permanece fiel ao Senhor, apesar de estar no sofrimento. Quando Jesus está na terra, lá em Lucas 22, 31 e 32, e Jesus já estava para ir para a cruz, aí Satanás chega, se apresenta diante de Deus e diz, Deus, me dê Pedro para eu cirandar com ele, ou seja, para eu pegar ele como um trigo e cirandar, bater nele. E Jesus diz para Pedro, olha Pedro, Satanás pediu ao Pai para cirandar com você, para destruir você, mas eu roguei ao Pai por você. E quando você se converter, vai ficar com seus irmãos. Eu quero que você perceba, não parece que tem um negócio que está além da nossa capacidade de entender. Tem um negócio, irmão, que está para além da minha capacidade de compreender as coisas. E a gente precisa acreditar que Deus, Ele está por cima disso tudo aí, Ele é o maior. Por que Deus não age de pronto para você? Porque você orou e ainda não aconteceu. De repente tem um negócio que está acontecendo no mundo espiritual que você não sabe. Tem um mistério no mundo espiritual que está sendo desenrolado e a gente não sabe. Por isso que a gente tem que, independente se Deus responder hoje, amanhã, depois da manhã, daqui a um ano, eu tenho que continuar acreditando nele, acreditar que Ele sabe o que faz, que Ele está no comando, que Ele é meu Pai, que Ele governa a minha vida. Mesmo que eu não receba ainda aquilo que eu tanto queria. Quando, em Apocalipse capítulo 20, de 1 a 10, o texto diz que Deus vai pegar um grande anjo, vai descer do céu como uma grande corrente, e vai amarrar o dragão, o Satanás, e vai lançá-lo ele, vai deixar ele preso por 1000 anos. Mas preste atenção, depois de 1000 anos, diz, é necessário que ele seja solto. E aí Satanás vai ser solto, e a Bíblia diz que ele vai novamente rodear a terra, e ele vai conseguir convencer os homens de que Deus e Jesus não eram tudo o que dizia. E aí, infelizmente, os homens vão seguir a ele, Gog e Magog. E aí há uma grande guerra, e nessa grande guerra Deus então destrói todo mundo e lança Satanás para sempre, aí no lago de fogo para todo sempre. Mas aí você fica assim, por que a gente já não estava preso? Por que não deixou esse cidadão lá? Por que ele estava preso, esse miserável? Por que Deus não deixou ele já lá no preso? E acabou logo com ele? Porque existem coisas, irmãos, que a gente não entende, está no mundo espiritual. E Deus queria e quer que os homens decidam o que querem da vida. E aí Deus permite determinadas coisas para justamente os homens começarem a se enquadrarem. Se você abrir a Bíblia, eu fiz a questão de anotar algumas coisas para a gente ganhar tempo, mas se a gente quiser entender um pouco desse negócio que acontece no mundo espiritual, a gente tem que olhar para a tentação de Jesus. No Evangelho de Mateus 4, de 1 a 11, e no Evangelho de Lucas, de 1 a 13, os dois evangelistas contam a tentação de Jesus, como é que foi a tentação de Jesus. E é interessante, tem algumas diferenças mínimas entre uma narrativa e a outra narrativa. Em Mateus, o texto diz que Jesus é levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo diabo.
Por que isso? Ó Deus, por que o Senhor, o Espírito Santo, por que o Senhor levou Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo? No Evangelho de Lucas, ele diz que Jesus estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo levou ele para o deserto. Se a gente voltar para Mateus, diz que depois de 40 dias ele teve fome. For para Lucas, diz a mesma coisa, que ele passou, interessante, 40 dias sendo tentado pelo diabo. Porque às vezes a gente olha, de repente, e pensa assim, Jesus só foi tentado depois dos 40 dias, mas aí o Evangelho de Lucas diz que foi diferente. Durante os 40 dias e 40 noites, Satanás tentou Jesus. O que ficou registrado foi isso que está na Bíblia, aquelas 3 propostas de Satanás para Jesus. Por quê? Para quê? Porque Jesus tinha que ser tentado? Porque o Espírito Santo levou ele para lá? Então Satanás em Mateus chega, é parecido, eles dizem assim, aqui tem pedras, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Lucas diz a mesma coisa. Jesus em Mateus diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Lucas não diz isso, Lucas só diz, nem só de pão viverá o homem. Mateus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Continuando, aí o diabo em Mateus pega Jesus, leva à cidade santa, em Jerusalém, coloca ele lá no pináculo, lá em cima lá da igreja, e diz, se tu és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito no Salmo 91, versículo 11 e 12, que os anjos virão e não deixarão que você tropece em pedra alguma. Em Lucas, ele mudou a ordem. A ordem diz que o diabo elevou Jesus, elevou a todos os reinos da terra e disse, dar-te-ei toda a autoridade e glória desses reinos, porque ela foi me entregue e dou a quem eu quiser. Mateus não fala isso. Mas Lucas diz que Satanás disse, eu vou dar tudo para você, Jesus, se você me adorar, porque foi me entregue. E a gente sabe que quem entregou para Satanás o reino foi o homem, foi Adão e Eva. E ele então coloca essa proposta para Jesus. Voltando para o outro texto, voltando para Mateus, Jesus diz para ele diz-me assim, lança-te daqui. Jesus diz-me assim, está escrito também, não tentarás ao Senhor teu Deus. Respondendo, só estou querendo que vocês entenderem, estou lendo rápido, né? Ele mudou um pouco a ordem, mas é a mesma coisa, mudou a ordem com pequenos detalhes. Lá em Lucas, o Senhor diz para Satanás, Satanás, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Em Mateus, o Satanás leva Jesus ao monte, mudou a ordem, né? Mostra a glória da terra, e diz bem assim, tudo isso te darei. Não diz que ele recebeu de ninguém, se me adorares. E aí, em Lucas, vai para o pináculo. Mudou a ordem, né? O segundo passou para o terceiro, o terceiro passou para o segundo. Jesus diz em Mateus, retira-te, Satanás, porque ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. No outro texto, não tentarás ao Senhor teu Deus, quando Ele disse, pura-te daqui, porque os seus anjos vão guardar você de cair. Agora é interessante o finalzinho. Em Mateus diz assim, o diabo deixou e os anjos foram servir Jesus. Em Lucas diz assim, apartando-se dele o diabo até momento oportuno. Ou seja, o diabo tentou Jesus 40 dias e 40 noites, e quando deixou ele, deixou só por um tempo para voltar a atacar ele. E por quê? E por que Deus deixou? E por que o Espírito Santo levou Jesus para isso? Porque Deus sabe que no mundo espiritual existe uma forma das coisas acontecerem. Existe algo no mundo espiritual. E Deus atenta para essas coisas. E aí eu vou dizer rapidamente aqui, para a gente tentar começar a entender esse mistério. Quando Satanás tenta Jesus, ele diz uma coisa interessante e a gente pode aprender isso. Ele diz bem assim,
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Jesus estava dizendo, e a gente precisa aprender isso. Ele estava dizendo, as coisas espirituais devem estar em primeiro lugar. Não que eu nego as coisas materiais, mas as coisas espirituais têm que estar em primeiro lugar, porque elas são maiores que as materiais. As coisas espirituais são maiores que as coisas espirituais, e elas têm que estar em primazia na nossa vida. Foi isso que Jesus disse, e Ele estava nos ensinando. Hoje é pregado a satisfação imediata. Não é coisa de Deus isso, irmão. Satisfação imediata, né? Você vai, sei lá, nas redes sociais, em qualquer coisa, faça isso que você tem isso. Você vai ficar 100% se você tiver isso. Cuidado com isso. Porque Deus, Ele age, quando Ele age, Ele vai olhar se você está priorizando as coisas espirituais ou as coisas materiais. E quando Deus vai olhar, e no mundo espiritual, não só Deus, Satanás, os demônios e os anjos, eles ficam olhando para a gente, como que observando qual é a escala de valores que a gente dá. São as coisas espirituais que são mais importantes e maiores que as coisas materiais, e aqui é coisa normal comer, depois de 40 dias sem comer. Então a gente precisa pensar isso. Será que eu tenho vivido para as minhas satisfações imediatas? Cuidado com isso, porque tudo que você tiver desejo, você for fazer, é perigoso. Porque pode ser coisa errada. Então cuidado com esse negócio de satisfação imediata. A gente faz a coisa e quer que a coisa aconteça logo assim. Nosso Deus não é assim. Nosso Deus não está ligado na satisfação imediata de ninguém. Nosso Deus está ligado na satisfação da pessoa, como um todo. A outra coisa que a gente vê é que Satanás, ele leva Jesus ao pináculo, né, lá na parte mais alta do templo, e diz assim, joga-se daí. Sabe o que Satanás estava dizendo assim? Se exiba, faça um show, você é demais, seja admirado, mostre que você é o tal, você vai pular e um bocado de anjo vai lhe segurar. E a gente tem que ter cuidado com isso quando a gente está querendo exibicionismo, você se exibir. Porque no mundo espiritual isso tem importância. Talvez aqui na terra não é tão importante, mas no mundo espiritual isso é importante. E Satanás sabe quando a gente começa a se exibir, quando a gente começa a dar show. E Jesus diz bem assim: não tentarás ao Senhor teu Deus. Ele diz bem assim, a coisa mais importante na vida não sou eu, é Ele, é eu temer a Ele, é eu respeitar a Ele, temer e respeitar a Deus. Então se eu ficar no anonimato, se eu ficar escondido, não há problema, desde que Deus seja exaltado e eu fique no anonimato. A música a gente canta, né, que Ele cresça e que eu diminua. Aqui isso não é tão importante, irmão, mas no mundo espiritual, que é invisível, isso é muito importante. Deus vê isso, Satanás vê isso, os anjos veem isso, os demônios veem isso. Ele fica olhando para ver como é que a gente vai, como é nosso desejo de aparecer. Até isso ele tem que estar vigiando. E deixa eu dizer uma coisa, Satanás, ele é muito esperto. Ele derrubou um monte de anjos, derrubou nossos pais, Adão e Eva. Na história derrubou um monte de gente. Ainda hoje ele derruba um monte de gente. Por quê? Porque ele sabe como é que funciona o negócio no mundo espiritual. Quando aí Satanás me ensina, se você me adorar, eu vou te dar tudo que você quiser. Eu vou dar a glória todinha que eu tenho para você. E aí Jesus disse, não, adorar só a Deus, só a Ele prestar culto. Sabe o que está aprendendo aqui, irmão? Satanás está dizendo, se você me adorar para alcançar, para ter, e eu te dou tudo. Você me adora, Satanás, e eu te dou tudo. Ele diz, não, eu prefiro adorar a Deus. Eu não vou adorar porque eu quero alcançar, eu vou adorar porque eu já fui alcançado. Eu não vou adorar a Deus para receber as coisas de Deus, eu vou adorar a Deus porque eu já recebi as coisas de Deus. Eu já tenho as coisas de Deus.
Preste atenção que as propostas do diabo eram coisas tudo imediatas. Vou te dar a glória, você vai ser o cara, todo mundo vai lhe admirar, como se Jesus caísse na lábia dele, como os homens caem, como nós caímos. Se você fizer, eu vou lhe dar satisfação mesmo. Você não vai precisar passar pela dor para ser o tal, o cara. Eu vou te dar o reino da terra todinho, você vai mandar em tudo. Só que a gente sabe que era uma esparrela, né? Era uma arapuca, que se ele entrasse, Jesus entrasse, estávamos perdidos para sempre. Então, o diabo, ele é especialista, irmão, em barganhar, em fazer comércio, em argumentar. E a gente precisa ter cuidado com isso. E ele sabe como a gente é, como o homem é. Alguém falou, se desse asa, misericórdia, se desse asa. Se desse asa. Mateus 28, 18, Jesus diz algo interessante, né? Bem assim, ele diz bem assim: é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E ele falou isso depois da morte e da ressurreição. Satanás queria dar a ele, digamos assim, com enrolação, de mão beijada. Jesus disse: não, eu vou conquistar do jeito certo. Irmão, é melhor conquistar do jeito certo do que conquistar do jeito errado. É melhor ter as coisas mesmo que com sacrifício do que ter as coisas e passar por cima das regras espirituais. É melhor demorar em chegar do que você ter agora e depois não ter mais. Um dia só, na presença do Senhor, o salmista diz: vale mais do que 1000. Você hoje sofrer, mas amanhã você ter certeza da sua vitória, vale mais. É melhor o caminho estreito que conduz à salvação do que o caminho largo que conduz à perdição. Só que é bom o caminho largo. Fica mais fácil andar pelo caminho largo. E aqui a gente encerra a segunda parte, que é: o diabo vai sempre tentar você e eu. Deixa eu dizer uma coisa, uma má notícia aí para você e para mim. O diabo vai tentar sempre. Nunca ele vai deixar você em paz. Nunca. Cuidado, porque ele vai estar na sua cola a vida toda. E a Bíblia diz que ele vai estar atrás mesmo para pegar como um falso leão, melhor como um leão, rangendo com os dentes, buscando alguém para tragar. E a gente precisa vigiar. E uma das coisas que a gente está tratando aqui é justamente essa sensação de querer as coisas tudo logo. Que a gente está no mundo, né, de fast food, de você bota no micro-ondas a comida pronta, você liga e o cara traz a comida, você não faz mais nada. A gente não descasca mais, né? Essa área o pessoal fala que pega tudo ensacado. Porque a gente quer as coisas agora, eu quero agora, tudo na minha vida agora, tudo se realiza agora. E pode ser e pode não. Então a gente tem que aprender com o Senhor. Terceira coisa, porque Deus, Ele não é um Deus imediatista. Porque Deus sabe que existe um negócio chamado eternidade. Já viu aquele 8 deitado? Como é o nome daquele 8 deitado? Infinito, né? O povo gosta, acha bonito pra caramba, né? Põe tatuagem, bota não sei aonde, aí bota aquele 8zinho deitado, né? Diz infinito. Meu amor é um infinito. Nem sabe o que está falando. Mas Deus sabe. Satanás sabe. Às vezes Deus não dá para a gente, sabe porque Ele dá? Porque Ele sabe que seria pior. Sabia que tem bênçãos que Deus não botou na sua mão ou na minha, porque Ele disse: se eu entregar agora, Ele vai botar os pés pelas mãos. Tem gente que ora para Deus dar um emprego, quando recebe um emprego, deixa Deus por causa do emprego. Deus diz: é melhor ficar sem trabalhar, porque vai trabalhar e o trabalho vai se desviar. E a gente vai reclamar, às vezes Deus deixa, tá bom, então vá. Então a ideia aqui é parar com esse negócio de imediatismo, entendeu, irmão? Tudo agora, tudo agora, tudo agora, tudo agora. Tudo agora, se Deus quiser. Se não quiser, é amanhã, se é depois da manhã, quando Ele quiser. Que é Ele que deve mandar.
E Deus, ele sabe de um negócio que a gente entende que é a eternidade. Deus não faz nada, irmão, pensando só nessa terra. Tira esse negócio da sua cabeça. Deus não faz nada nessa terra pensando só na terra. Quando ele faz qualquer coisa na terra, ele está pensando na eternidade. Tudo que Deus fizer ou deixar, ele está pensando ir lá, porque lá é que é o negócio, lá é que vai durar para sempre. Aqui tudo passa. Em Lucas 12, do 13 ao 21, é um texto interessante, eu destaquei só algumas coisas. Chega um homem para Jesus e diz assim: Senhor, me ajuda no negócio, me ajude a meu irmão dividir a herança comigo. O cara está querendo ficar com o dinheiro todo, divida comigo. Aí Jesus diz: quem disse a você que eu sou repartidor? Eu sou lá, eu estou aqui lá para estar dividindo a herança de ninguém. Eu não estou aqui para esse negócio não. Aí Jesus, ele diz assim: olha, cuidado com a avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Você não vale porque você tem alguma coisa, não. Jesus está dizendo: cuidado com isso. Você está brigando com seu irmão? As coisas são mais importantes que seu irmão? Em outras palavras, ele tem que dizer isso. Você está querendo esculambar com a vida do seu irmão, pensando só em você? Pare com esse negócio. Aí ele conta uma história de um homem muito rico. E esse homem rico, ele tinha uma fazenda, e a fazenda rendeu muito. E não tinha nem onde guardar mais as coisas. Ele disse: assim que eu vou fazer. Aí ele fez um celeiro bem grandão, botou as coisas lá dentro, um monte de coisas. Aí ele diz: direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Aí Jesus diz, versículo 20: mas Deus lhe disse, eu gosto desse texto. Deus lhe disse, o cara está lá numa rede, tomando água de coco, cercado de segurança, pitbull, tinha tudo na casa dele, câmera, não sei o que lá mais, de boa, comendo caviar, que eu não sei nem como é isso, comendo caviar. Aí, de boa lá, dizendo: agora eu estou de boa, eu tenho uma herança para eu viver aí umas 300 vidas. Aí a Bíblia diz, Jesus disse, mas Deus lhe disse: louco, tu és louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para que será? Aí ele conclui: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Por quê? Porque essa vida vai se acabar, irmão. Essa vida vai se acabar. Eu e você aqui não vai ficar, não. Você vai pensar que você vai ficar aqui para sempre? Você vai se embora, eu também. Uns vai antes, outros vai depois. Mas o negócio é quando a porta da eternidade se abrir. E aí, para onde você vai? Esse aqui é o negócio. Por isso que Deus às vezes corta nossas asas, às vezes. Porque Deus disse: se eu der asa a esse cara aí, ele vai se atrapalhar todo, vou cortar as asas dele. Um dia todos nós vamos ter que comparecer diante de Deus e prestar conta de tudo que fizermos, e principalmente se cremos ou não nele. Hebreus 9, 27 diz assim: ao homem está ordenado morrer uma só vez, seguindo-se o juízo. Tem um cidadão, já morreu, era um sociólogo. Ele diz assim, ele diz que o homem de hoje, né, que ele chama de pós-moderno, o homem de hoje, ele trocou a segurança pelo prazer. O homem de hoje, as pessoas, homem e mulher de hoje, trocou a segurança pelo prazer. Não importa se é seguro ou não, o que importa é que eu tenha prazer. Os homens antigos, eles querem o contrário, trocavam o prazer para ter segurança. Eu abro mão do prazer, mas eu quero segurança. Hoje a gente abre mão da segurança para ter prazer, para se realizar hoje. E eu quero ler com você Marcos capítulo 8, versículo 34 em diante, diz assim: Jesus falou, e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz
e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará deles quando vier na glória de seu Pai com os seus anjos. Temos que entender essas coisas. E aí eu queria dizer alguns negócios para a gente ir para a conclusão. Que adianta ganhar o mundo todo e perder a alma, né? E aí eu coloquei aqui que a gente precisa aprender o real valor da vida, irmão. A gente precisa aprender o real valor da vida. E quando você falar em vida, nunca pense em vida só esses dias que você passa aqui. Pense em vida no todo. A sua vida e a minha vida, ela é muito preciosa para se perder. Eu quero que você pense em vida, não são 50, 100 anos que você vai viver aqui na terra, mas pense isso aqui, desde quando você se tem por gente, até o dia que você morrer, ou Jesus vier e você ter que se encontrar com Ele. Pense em vida nisso. E a gente precisa descobrir o real valor dessas coisas. Segundo, aprenda o real valor da vida. Diga assim: aprenda o real valor da vida. E a segunda coisa, ensine aos outros o que você aprendeu. Quer ter uma vida legal? Aprenda, dê valor à vida, no geral. E quando você aprender alguma coisa da vida, ensina aos outros o que você aprendeu. Então a gente vive, faz, depois a gente tem as coisas. Isso é a regra de Deus. Você é dele, você vive para ele, com ele, você começa a fazer as coisas, ele começa a lhe dar as coisas. Essa é a regra. Tem as exceções, mas as exceções é com o Senhor. Em novembro de 2024, ou seja, mês passado, aconteceu um negócio que a mim me chocou. Um artista plástico, um italiano, o nome dele é Maurizio Cattelan. Esse cara, ele pegou uma banana, fixou com uma fita crepe essa banana em um quadro. Acompanhando aí esse italiano. Ele pegou uma banana, botou essa banana em um quadro e ele foi lá para Nova York e começou a leiloar aquela banana em um local lá, né, onde estavam as obras de artes. Agora em novembro. E aí ele, sabe qual foi o preço daquela banana? 6,2 milhões de dólares. Sabe quantos milhões dá? 35 milhões de reais. Em um quadro branco com uma banana e uma fita crepe. Ele botou o nome dessa arte, comedian, que quer dizer comediante. Um absurdo pior do que esse é que um empresário de criptomoedas, que é esse negócio de internet, um chinês chamado Justin Sun, comprou essa banana. O cara deu 35 milhões de reais numa banana. E o criador, né, o italiano Maurizio Cattelan, disse: quando você for comer, aí você vai fazer assim, você pode colocar outra, você coloca desse jeito. E o chinês vai e compra a bendita da banana. Aí eu digo, meu Deus. Aí se você for procurar na internet, aí alguns dizem a razão. Qual foi a razão desse italiano fazer essa obra de arte? Uma banana. Aí tem lá dizendo assim, provocação
e um convite para aprender o verdadeiro valor da arte. Eu fiquei pensando, rapaz, que foi isso mesmo? Será que foi só isso? Na minha cabeça, sabe o que é que o cara, esse italiano, quis dizer? Ele quis mostrar que as pessoas não sabem avaliar as coisas. Os homens de hoje não sabem avaliar as coisas, dar valor às coisas que têm valor. Outra coisa que na minha cabeça tinha lá no coração dele, tomara que eu tenha acertado, é que ele quer dizer assim: nós não valorizamos as coisas pelo que elas são, mas pelo que alguém diz que ela é. Então, se eu chego e digo, essa garrafinha vale R$1.000, você vai dizer, mas pastor, essa garrafinha ali como é o nome daquela loja lá, primeiro carro de bijuteria. Dos coreanos, 15 conto, pastor. Não, mas eu estou dizendo que ela vale R$1.000. Aí você diz, já que ele está dizendo, né, então vou dar R$1.000. Quem quiser está à venda. Quer saber, né? Mas, irmãos, repare como o ser humano está. Isso que eu estou querendo trazer a atenção. Às vezes você está querendo uma coisa tanto, certo? Essa coisa não é tão valiosa quanto você pensa. Talvez você está ouvindo, e eu está ouvindo vozes, dizendo-me assim, faça assim, queira isso, você quer, conquiste isso, você está pensando que isso é grande coisa. Por isso que a gente tem que olhar de um ponto de vista espiritual, olhar como Deus olha, né? Para a gente ver se essa coisa tem valor ou não. Na minha cabeça, sabe que o comprador, aquele chinês, quer dizer, eu posso fazer o que eu quiser, inclusive aberrações. E quem tem dinheiro tem essa mania, né? Achar que porque tem dinheiro pode fazer aquilo que quer. O cara estourar $6,2 milhões. Uma banana. Repare como está o mundo. Como estão as coisas. E aquele comprador, aquele chinês, ele que diz assim, eu desprezo a arte. Despreza a arte. O outro, sei lá, é uma coisa meio louca, um negócio desse. Na minha cabeça eu fico, como é que pode um troço desse? Como é que pode? E o japonês, o chinesinho ainda vai lá e come uma banana e filma fumando a banana, né? E depois ele faz um monte de quadrinho com banana e dá ao povo. Aí, olha o mundo que a gente está, irmão. Agora, novembro, mês passado. Olha o mundo que a gente está vivendo. Como a gente tem que ter cuidado com o que os olhos mostram, né? E aí, o que é que realmente tem valor, irmãos? O que é que realmente tem valor? O que é que tem valor? O que é que tem valor para você? Para mim? O que é que você dá valor na vida? Eu coloquei aqui que o mundo, a humanidade, ela está se embrutecendo, ou seja, está ficando bruta. A humanidade está se emburrecendo, está ficando burra. A humanidade está empobrecendo, está ficando pobre. Tem dinheiro, tem não sei o que lá, mas é pobre, miserável, cego, nu. É um povo que tem tudo, mas não tem nada. É uma sociedade animalesca e ainda pede licença aos animais, que estão sendo melhores que os homens. Então a gente tem que ter cuidado para ver o que é que eu estou querendo da vida, porque às vezes eu estou seguindo essa galera, entendeu? Às vezes eu estou querendo o que eles têm. Ao invés de querer o que Deus tem para mim, eu estou querendo o que eles têm. Agora em 2024, final, tem um dicionário lá nos Estados Unidos que ele diz que é o dicionário de Oxford. Sabe qual foi a palavra do ano para eles lá? Ou uma expressão? É brain rot. Brain rot, sabe o que quer dizer?
deterioração mental causada pelo excesso de conteúdos superficiais e poucos desafiadores como os das redes sociais. Nos Estados Unidos, sabe, a ideia deles é que as mentes das pessoas estão ficando apodrecidas. Sabe, no Brasil, qual é a palavra da hora? 2024. Ansiedade. 20 milhões de brasileiros estão ansiosos. É a maior quantidade de ansiosos do mundo, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Sabe qual é a segunda palavra do Brasil que é mais está em voga? Resiliência. Resiliência é você aguenta, você é firme, você estica, mas não quebra, você vai e volta. Resiliência. Sabe qual é a terceira? A tal da IA, inteligência artificial. Agora presta atenção na quarta e na quinta: incertezas e extremismos. São palavras que nortearam o Brasil. Que é misturada braba, mano. Amados, em Zacarias 11, 12, 13, a gente não vai ler, mas o profeta Zacarias, ele fala alguma coisa que aconteceu em Mateus 26, versículo 14 a 16. Quando Judas foi tratar com os religiosos da época, eles fizeram um acordo, e eles disseram assim: nós vamos dar 30 moedas de prata por Jesus, ou 30 ciclos de prata. Depois que Judas trai Jesus, né, a Bíblia diz no Mateus 27 que ele fica injuriado, ele vai e joga lá as moedas lá, né, as 30 moedas de pratas, e os caras dizem: é com você mesmo, você fez a sua besteira, agora coma. Não é para comer o mundo, irmão. Você fez a sua besteira, agora se vire. Você fez a sua besteira, se vire. Vou me enforcar, se enforque. Você pensa que aí fora alguém vai dizer: não, meu filho, não, vai dizer: você quer ir, vá. Você quer ir, vá. Vá com suas pernas. Eu não vou empurrar, não, mas você quer ir, vá. É o mundo. Em Êxodo 21, 32, sabe o que corresponde a 30 moedas? Era o dinheiro de um escravo. Jesus foi avaliado como um escravo por Judas e pelos religiosos da época. Eles davam 30 moedas por um escravo. Se viesse um boi, está lá no texto de Êxodo, e o boi chifrasse um escravo e o cara morresse, sabe o que fazia? O dono do boi pegava e dava 30 moedas pelo escravo que foi morto, e pegava o boi e fazia churrasco. 30 moedas era a moeda que era dada pelo valor de um escravo. Sabe o valor que deram a Jesus? Tu és um escravo. O Senhor vale o que um escravo vale. Em Gênesis, quando os irmãos de José vendem ele para os ismaelitas que levou ele para o Egito, por quantas moedas foram? 20 moedas de prata. Um ciclo ou uma moeda de prata pesa 11,4 gramas. E esse valor é R$81 hoje. 11,4 gramas de prata dá R$81. 81 vezes 30 moedas dá 2.430. Sabe qual foi o preço de Jesus? R$2.430. O cara dá numa banana 35 milhões. E os homens dão 2.430, atualizando. E não dá para fazer o bem, dá para fazer o mal. Na época do medieval, os soldados eles ganhavam 4 meses, era 30 moedas de prata que eles ganhavam quando eles trabalhavam 4 meses. Se for trazer para nós, dá 5.648. Qual é o valor que dá para Jesus? Às vezes a gente dá valor a tanta coisa, irmão, a bens, até a outras pessoas. A gente diz: essa pessoa é o meu xodó, essa pessoa é tudo para mim. Perceba isso no mundo espiritual, isso que eu estou querendo dizer. Como é que os anjos veem, como é que Satanás vê, irmão, isso é sério. Nós somos vigiados 24 horas por Deus e pelos anjos malignos. A Bíblia diz que ele não
dorme nem cochila o nosso Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: Satanás não dorme nem cochila também não. E ele fica olhando para a gente a vida toda, só curiando a gente, dizendo: eu pego, eu pego, eu pego. Lembra de Jesus? Ele se afastou por um tempo, depois ele voltou de novo. E aí uma das coisas que a gente tem que analisar é: qual o valor de Cristo na nossa vida? Qual o valor de Jesus na sua vida? Quanto ele vale para você? Quanto ele vale para a gente? Jesus vale quanto para a gente? E é interessante, irmãos, a gente já está finalizando aí. Judas vem e joga a moeda lá. Sabe o que os caras falam? Essas moedas aí é preço de sangue. Vamos fazer o seguinte: vamos comprar um terreno e vamos fazer um cemitério de forasteiro, de estrangeiro. Dá para se ligar. Essa moeda foi preço de sangue, foi para matar o Jesus de Nazaré. Então vamos fazer o seguinte: isso não dá para botar no gasofilácio, não dá, né? Então vamos comprar um terreno, vamos fazer um cemitério para gente estrangeira. Nem para os judeus eram. Pensa o desprezo daquele povo por Jesus. Pensa os céus olhando esse negócio, irmão. O amado de Deus, o querido de Deus, Jesus. Pensa os céus olhando. E aqueles que eram para abraçar Jesus, que até era irmão deles, né, que eram judeus, faz uma desgraça dessa. Porque Deus não é imediatista. Porque Deus ele tem a visão do todo, entendeu? Ele quando olha, ele olha tudo. Na mesma hora ele vê tudo. Porque ele sabe que existe um modo operandi, ou seja, uma forma de agir. Eu chamei de comércio, né? É como se existisse um comércio, existisse uma forma de operar no mundo espiritual. Então Deus sabe como é as regras espirituais. Então ele age baseado nisso. Deus não pode contrariar ele mesmo. Deus não pode desfazer o que ele fez. Deus não pode mentir. Não dá para ele enrolar. Não dá para ele fazer a média com a gente. Ele dá graça, não média. Porque Deus não é um Deus imediatista, porque ele sabe que existe uma eternidade, e ele sabe, eu repito, tudo que ele fizer, ele está pensando na eternidade, irmão. Isso aqui vai se acabar. Porque Deus é um Deus imediatista. Eu podia trabalhar a misericórdia de Deus, Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam todas as manhãs. Grande é a fidelidade dele. Amém. 2 Pedro 3:9 diz: olha outra razão, sabe por que Deus ele não dá tudo para a gente? E por que ele não agiu, não destrói os miseráveis dessa terra? Porque ele é longânimo. A Bíblia de Deus diz: não, Deus não tarda a sua promessa, ainda que muitos pensem que ele está demorando, mas ele é longânimo, ou seja, ele é paciente, e ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a se arrepender. Deus não quer que ninguém se perca, mas muitos perderão. Deus ele nos ama, né, com um amor eterno. E ele quer salvar a gente. Eu encerro agora, irmão. O mundo espiritual, preste atenção nisso aqui, repare, né? O mundo espiritual, que a gente não vê, mas que influencia a nossa vida. O mundo espiritual, preste atenção, ele é um mundo coerente. O mundo espiritual é coerente, ou seja, ele não faz atrapalhação não, o mundo espiritual. Ou é bem ou é mal. O mundo espiritual ele é coerente. O mundo espiritual não comete, eu botei aqui, absurdidade, ou seja, coisas absurdas. O mundo espiritual, ele respeita uma coisa chamada aliança. Palavra. Sabia que quando eu ou você é de Deus, você fala, é assim, assim, assim. Para Deus você assinou o negócio lá com Ele. Às vezes a gente não dá valor nem ao que a gente diz. Mas deixa eu dizer uma coisa, no mundo espiritual, quando você diz, tanto Deus, Satanás, os demônios e os anjos, eles entendem isso como se fosse decreto. Para você entender o que eu quero dizer. O mundo espiritual, irmão, é algo sério, seríssimo. E Deus respeita
Valoriza demais a aliança. Tudo que a gente diz. Então, Jesus Cristo veio para a terra, foi para a barriga de uma mulher, ficou 9 meses lá, passou 30 anos sem aparecer, né? Esperando o tempo de Deus. E ele dizia: o que eu estou fazendo, eu vi o Pai fazer, é Ele que quer que eu faça. Ele me disse assim. E eu queria que a gente pensasse hoje dessa forma. Eu não vou querer mais ser guiado pelo imediatismo. Eu não vou querer ser mais guiado pelas coisas do aqui e agora. Eu não vou querer ser guiado pelos aplausos nem pelas vaias. Eu não quero ser mais guiado pelo que os meus olhos veem. Eu vou vivenciar isso, mas eu não quero mais ser guiado. Eu vou ser guiado a partir de hoje pelo que meu Deus tem para mim reservado. Então, a partir de hoje, pare de reclamar, pare de ficar exigindo, pare de exigir, se submeta. Sabe qual é o segredo da vitória no mundo espiritual? Se entregar inteiramente a Deus. Não estou dizendo que você não possa falar, não possa lamentar, não possa até dizer o que você pensa, mas como Jesus disse assim: Pai, mas não faço o que eu quero, não, faço o que o Senhor quer. Se é para ser hoje, amém, Pai. Se é amanhã, beleza. Daqui a 10 anos, tá bom também. É do jeito que o Senhor quiser. Entregar a Deus. Vamos parar com esse negócio de querer que as coisas aconteçam no nosso tempo. As coisas não acontecem no tempo do homem, as coisas só acontecem no tempo de Deus. Quando a gente bota a mão, dá problema. Toda vez que a gente passa na frente do Espírito, a gente se arrebenta e dá um bolo brabo, só Deus veio para desenrolar. Graças a Deus que Ele desenrola. Dá um bolo, irmão. Eu queria que você hoje tomasse essa posição. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé para a gente orar. Pai, nós queremos nos entregar ao Senhor. Pai, nós queremos conhecer o Senhor. Pai, a gente quer andar no tempo do Senhor. Pai, eu não quero mais ficar agoniado, ansioso, como é uma palavra que tem, ó Pai, do nosso 2024 no Brasil. Tira toda a ansiedade da gente, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Pai, às vezes a minha ansiedade está derrubando a minha fé. E eu não quero mais isso, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero dizer que eu confio no Senhor, nós confiamos no Senhor. E queremos que o Senhor vá fazendo do teu jeito. Porque do teu jeito é sempre melhor, Deus. Pode parecer demorado, como o Senhor falou, aquela mulher, ó Pai, que vai lá, insiste, e o juiz diz não, e ela insiste, e o juiz diz não, mas o Senhor disse: eu digo que eu vou fazer justiça, eu vou fazer depressa, mas quando o Filho do Homem vier, porventura vai achar fé na terra. Nós queremos isso, é estar em fé, Pai, queremos ser achados em fé, e nós oramos hoje em nome de Jesus, para mim e para meus irmãos, fé, Pai, em nome de Jesus, a fé que o Senhor derramou no nosso coração, ela tem que estar firme no Senhor e na sua palavra. Assim está escrito, como Jesus dizia, está escrito também, Satanás, está escrito isso também, aquilo também está escrito, e a gente quer pelo que está escrito, Senhor. Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite, obrigado pela mesa do Senhor, a ceia do Senhor, onde a gente vai relembrar, Deus, usar nossa mente para pensar em tudo que o Senhor fez por nós ali na cruz. Obrigado, Senhor. O Senhor não aceitou as propostas do diabo, o Senhor não preferiu um caminho fácil, o Senhor não quis as coisas de mão beijada, o Senhor não quis coisas imediatas, o Senhor disse: eu vou pelo caminho que o Pai preparou para mim. Aleluia, que a gente pode declarar pela Escritura, mas Deus, o Pai, o exaltou soberanamente e fez o Senhor estar no nome acima de todo nome que se nomeia, Senhor, mais do que todos os nomes, na terra, nos céus, em todo lugar. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente querida, nós vamos cear. Quero convidar a camisa Andira, a Vilma, pode ajudar. Se você